Olá, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, protegidos, cuidados, supridos em nome de Jesus. Mais uma semana com as nossas células, graças a Deus. E semana passada nós começamos um estudo em cima da oração do Pai Nosso, ali em Mateus capítulo 6. Esses estudos são baseados em um livro chamado A Psiquiatria de Deus. E vimos a semana passada o comecinho do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, Deus como nosso Pai, nós como seus filhos, Deus esse Pai de amor, de graça, de misericórdia, que cuida de nós, que nos protege, que nos ama profundamente, e isso traz muita paz, muita segurança ao nosso coração. Então a oração do Pai Nosso já começa dizendo o quanto somos amados, o quanto somos cuidados por esse Pai de amor, o nosso Pai. E na sequência diz: santificado seja o teu nome. Então hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre esse trecho que fala, sobre a santidade de Deus. Mas fala muito mais do que isso, e nós vamos então olhar para esse pedaço da oração e pedir para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos ministre o que essa parte da oração tem a nos ensinar. Santificado seja o teu nome, fala sim da santidade de Deus. E nós encontramos na palavra de Deus muitos lugares falando sobre a santidade de Deus, falando também de um convite a sermos santos como Ele é santo. E em muitos lugares nós vemos homens e mulheres de Deus tendo experiências ali na Bíblia com esse Deus santo. Tem um texto bem interessante na vida de Moisés, onde ele teve essa experiência de se encontrar com esse Deus santo. Isso está em Êxodo capítulo 3. Nesse momento na vida de Moisés, ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, e ele então olha e vê um arbusto pegando fogo. E esse arbusto, a Bíblia diz que pegava fogo e não se consumia. E isso chamou a atenção de Moisés, e ele, curioso, foi lá ver o que estava acontecendo. E quando ele chega naquele lugar, ele ouve a voz de Deus dizendo: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Então, ali Moisés ele tem esse contato com o Deus Santo, essa experiência, e ele entende, que ele precisava ter uma postura diante desse Deus Santo. Deus ali estava dizendo: Moisés, esse encontro aqui não é um encontro casual, não é algo corriqueiro, mas você precisa se reverenciar, porque eu estou aqui, o lugar onde você está é um lugar santo. Então a santidade ali de Deus fala de respeito, de reverência da nossa parte para com Ele. Nós precisamos nos prostrar diante desse Deus Santo e entender quem Ele é, entender a grandiosidade dEle, e se reverenciar diante disso. E quando nós fazemos isso, Deus pode falar conosco. Moisés, ele tomou essa atitude, ele se reverenciou diante desse Deus Santo, e ele então recebeu de Deus o propósito de vida que Deus tinha para ele, o chamado que Deus tinha para ele. Eu acredito que Moisés, ele achava que a vida dele se resumiria a isso que ele estava vivendo. 40 anos ele já estava vivendo ali no deserto, constituiu família, cuidava dos rebanhos do seu sogro, mas Deus tinha um chamado, um propósito na vida de Moisés. E ele então chega para Moisés e ele apresenta esse propósito de vida, esse chamado para Moisés, depois que Moisés tira as sandálias, depois que Moisés se reverencia diante desse Deus Santo. Quando Moisés mostra respeito e entende: o Senhor é Deus, então eu estou aqui para ouvir. O Senhor é Deus, então eu estou aqui para receber o propósito de vida que o Senhor tem para mim, o chamado que o Senhor tem para mim. Isso é se prostrar diante dele. E é isso que Deus chama a atenção de Moisés, para esse tipo de atitude. E é interessante quando nós falamos sobre oração,
Existem pessoas que acreditam que a oração é fazer uma lista de pedidos e dizer a Deus, olha, eu preciso disso e eu quero que você faça isso. Pedir faz parte da oração, é legítimo. Nós vamos ver nas próximas semanas, no Pai Nosso, nesse estudo do Pai Nosso, o momento de pedir. E Deus, Ele deseja que nós façamos isso. Ele, como Pai, deseja dar coisas aos seus filhos. Ele ama. Ele vem ao nosso encontro quando nós estamos passando por necessidade. Agora, o foco, o centro da oração não é esse. Porque se eu faço o centro da minha oração, o foco da minha oração, pedir, na verdade eu estou colocando as minhas necessidades no centro. Né? Mas quando o foco é Ele, esse Deus Santo, e eu me prostro diante dele, eu reverencio esse Deus Santo, e eu digo, o Senhor é Deus, e eu me prostro, aqui estou me despindo da minha vontade, dizendo a tua vontade é a melhor. Então esse é o foco da oração. E é isso que faz com que a oração, ela tenha o seu efeito. Porque Deus está no centro, não eu. Né? E quando nós oramos, então, santificado, nós estamos dizendo isso, Senhor, eu me prostro diante do Senhor. Eu reverencio o Senhor e entendo, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus e eu me coloco na posição de adorar ao Senhor e de receber o que o Senhor tem para mim e o que o Senhor deseja revelar. E sobre revelar, nós podemos entender que o texto, quando ele continua, santificado seja o teu nome, nós estamos também orando, Senhor, revela quem o Senhor é. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia ela tem uma cultura de nome que é muito interessante. Quando a Bíblia fala do nome de uma pessoa, ela está falando sobre o caráter da pessoa. Ela está falando sobre quem a pessoa é. É o que identifica a pessoa. Então tem um significado. Nós não temos isso na nossa cultura. Hoje, talvez, bem mais do que antes, mas não está inserido na nossa cultura dar um nome, porque aquele nome vai identificar o caráter, o chamado, o propósito na vida da pessoa. Mas na Bíblia nós encontramos isso. Um exemplo que nós podemos encontrar está em Mateus capítulo 1. Quando o texto fala assim, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui, Jesus, ele tinha um propósito muito claro, ele veio para trazer salvação. Então, o texto diz, né, o anjo dizendo ali a José, ele fala, dê o nome para essa criança de Jesus. Por quê? Porque Jesus significa Deus é salvação. Então ali, o nome, ele estava diretamente ligado a quem a pessoa era, o caráter, o propósito de vida daquela pessoa. E quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo, nós sabemos que o Senhor é santo, mas revela quem o Senhor é para nós. Porque ali está falando sobre o nome de Deus, quem Ele é, qual é o seu caráter, o que Ele tem a nos revelar, o que Ele tem a nos ensinar. Então essa oração, ela nos ensina a pedir que Deus se revele a nós. E Deus se revela de diversas maneiras, de formas muito peculiares, Ele se revela a cada um de nós. Mas Deus, Ele se revela, claro, de diversas maneiras, mas aqui o autor ele trabalha com 3 maneiras bem interessantes, né, de como Deus pode se revelar a nós. A primeira é que Deus se revela através da criação dele. Tem um texto muito lindo, que diz assim, lá no Salmo 19, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então aqui o salmista está dizendo que a criação, ela revela a Deus, né? Ela revela a glória de Deus e anuncia aquilo que Ele faz. Então, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para a criação dele, nós podemos ter uma revelação de quem ele é. Por exemplo, quando a gente olha o mar, aquela imensidão, aquela coisa linda,
E aí a gente lê um texto como está em Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 40, que diz que Deus segura os mares na concha das suas mãos, na concha da sua mão. Né? A gente vê o que revelado ali? A gente vê a grandiosidade e o poder de Deus. A gente fica perdido com a quantidade de água, aquela imensidão. E aí a Bíblia fala, sabe, tudo isso Deus segura na concha da sua mão. Então aqui há uma revelação trazida pela criação. Deus é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. A gente olha, por exemplo, para as montanhas e a gente vê aquela grandiosidade, imponência, né? Aí a gente entende, Deus é grande. Deus, Ele é poderoso, Deus é majestoso, porque olha o que Ele criou. Podemos olhar para um floco de neve, por exemplo, e vermos a perfeição daquilo e entender Deus é perfeito. Podemos olhar para um pôr do sol e entender Deus é belo. Olha que coisa linda que Ele criou e Ele é assim. Então a criação, ela revela a nós quem é Deus, o caráter de Deus. E que Deus nos dê olhos atentos para isso. Para que a gente olhe mesmo para a criação dele e que isso traga revelação a nós. Deus é um Deus todo-poderoso, eu posso confiar nele. Olha o que ele criou, olha o poder que ele tem. Deus, ele é majestoso. Deus é perfeito em cada detalhe. Olha uma flor, a perfeição daquilo. Então ele é perfeito na obra que ele faz na minha vida. Então nós podemos orar ao Senhor pedindo, Senhor, me dê olhos atentos para olhar para aquilo que o Senhor criou e ver ali a revelação do teu caráter, a revelação de quem o Senhor é. Uma outra maneira de Deus se revelar é através das pessoas. Isso é bem interessante. Deus, por exemplo, ele se revelou através da vida de Moisés. Moisés, ele foi incumbido de trazer as leis, trazer os princípios de Deus para que o povo vivesse. E ali então nós podemos ver Moisés nos ensinando, né? Quem é Deus? Esse Deus de princípios, esse Deus que nos ensina a viver, as leis que ele tem para que nós possamos viver. Amós revelou a justiça de Deus, um Deus justo, justo juiz, que traz justiça sobre a terra, que traz justiça sobre a nossa vida. Oséias, ele revelou a nós o amor de Deus, um amor que foi até os últimos, até o limite, né? Por quê? Porque é um Deus que nos ama, um Deus que não nos abandona, mesmo que nós o abandonemos, Ele não nos abandona. Então, nós podemos aprender isso com Oséias, né? Miqueias trouxe os padrões de ética de Deus, então nós entendemos um Deus ético, um Deus correto, e podemos então aprender dele, porque ele tem essa característica, o caráter de Deus, um Deus ético. Uma pessoa, por exemplo, que nos trata bem quando estamos enfermos, nós podemos ver Deus nessas atitudes. Uma pessoa que cuida de nós, que está ali junto conosco em momentos difíceis, momentos que nós estamos, por exemplo, passando por um momento de solidão, uma pessoa que nos dá aí um ombro amigo, um abraço, essas atitudes, esses gestos, nós podemos ver Deus se revelando a nós. Uma pessoa que nos perdoa quando nós a ofendemos, nós podemos ver Deus nesses gestos, um Deus que também nos perdoa, um Deus que está pronto a cuidar de nós. Então, através das pessoas, nós podemos ver a revelação de Deus. Jesus foi a revelação máxima de Deus aqui, né? Jesus, ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele veio para revelar o Pai a nós. Então, quando nós lemos nos evangelhos o que Jesus fazia, a maneira como ele falava, a maneira como ele conduzia as coisas, nós estamos vendo ali a revelação de quem Deus é, o caráter de Deus, através de Jesus. Então, Deus, ele se revela através da sua criação. Deus se revela através das pessoas.
E Deus também se revela falando com a gente. A gente tem ali o relato de Samuel, que ouviu a voz de Deus. Mas Deus, ele fala a nós de diversas maneiras. Um sussurro, uma impressão do Espírito de Deus em nós. Ele fala conosco, né, de diversas maneiras. E eu creio que uma boa oração, né, é pedir que Ele nos dê ouvidos atentos para ouvir a voz dEle, para entender como Ele está falando conosco. Uma oração que eu faço há muito tempo é pedir a Deus, Deus, fala comigo de uma maneira que eu entenda. E Ele fala. E Ele fala conosco de maneiras muito especiais. E é isso que essa parte do Pai Nosso traz de revelação, traz de entendimento para nós. Estamos orando ao Senhor para que Ele se revele a nós, para que Ele revele o nome, o propósito, o caráter dEle. O caráter dEle, quem Ele é. Quem Ele é. Na verdade, revelar o caráter dEle, quem Ele é. E quanto mais nós oramos, santificado seja o Teu nome. Né? Senhor, nos torna conscientes da Tua santidade e de quem o Senhor é. Quanto mais nós oramos isso, mais a nossa mente, os nossos olhos estão fixos nele, buscando a Ele, querendo, de uma maneira sedenta, conhecer a Ele. Quanto mais nós fazemos isso, mais os pecados que vêm sobre a nossa vida perdem domínio sobre nós. E mais nós nos tornamos prontos a ouvir a Deus e a obedecê-lo. Quanto mais a atitude da nossa vida está voltada para se reverenciar a Ele, quanto mais os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente está atenta para buscar nele a revelação de quem Ele é, a revelação do seu caráter, mais prontos nós estaremos para ouvir ao Senhor, mais prontos nós estaremos para obedecer a Ele, mais prontos nós estaremos para ter uma vida como Ele deseja, uma vida com esse Deus que é santo, uma vida com esse Deus que se revela a nós, esse Deus tão grandioso, esse Deus tão imponente, esse Deus tão majestoso, mas esse mesmo Deus que nos abraça, que nos acolhe, que nos protege e que nos ama. Que essa oração, ela faça muito sentido na nossa vida, em nome de Jesus. Que cada vez que nós orarmos, santificado seja o Teu nome, isso tenha uma clareza de entendimento a nós. Esse Deus Santo que se revela e que deseja cada dia se revelar um pouco mais. Vamos orar um pouquinho sobre isso agora. Senhor, nós Te louvamos, Pai. Nós Te agradecemos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é o único digno de toda a adoração, digno de todo louvor. Pai, nós Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E Pai, nós pedimos, traz a revelação de tudo que o Senhor deseja, cada detalhe que o Senhor deseja nos ensinar. Nós queremos dizer que estamos com a nossa mente e o nosso coração abertos e desejosos de ouvir a Tua voz, de ver a revelação do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Nós oramos, Pai, para que o Senhor continue cuidando de nós nesse tempo, que o Senhor continue nos abençoando, continue, meu Deus, nos protegendo, em nome de Jesus. E que o Senhor nos leve, Pai, a ter momentos muito preciosos de olhar para o nosso lado, olhar para as pessoas, olhar para a sua criação e encontrar a revelação de quem o Senhor é. De estarmos ali quietinhos, prontos também para ouvir a Tua voz. Esse é o desejo do nosso coração nesse dia. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém
Que Deus te abençoe cada um de vocês, que a presença gloriosa do Senhor esteja aí na sua casa, aonde você estiver, que você sinta essa presença, que você sinta esse Deus maravilhoso que deseja tanto falar com a gente e deseja tanto nos ouvir falar com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, fique em paz e semana que vem a gente se vê. Tchau.